Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia, né? Através aqui da nossa lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui. Desde já eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, Adventistas Catanduva, siga-nos também no Instagram, né? Vai ser muito bem-vindo lá o seu comentário, deixa lá que a gente, apesar de você estar vendo depois, a gente vai responder vocês também. Então é muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. E como sempre, eu não estou sozinha, né? Eu trago aqui duas pessoas para comentar junto comigo essa lição tão preciosa que nós vamos estudar hoje. Do meu lado esquerdo, eu tenho aqui meu amigo Nildo. Bem-vindo, Nildo. Oi, Sandra. É sempre um prazer estar aqui, né? Acho que me parece pela terceira vez, e isso é muito gratificante, né? E a você que está nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida, que a lição seja de bem aproveito para a sua vida, para a sua família. Amém. Do meu lado direito, o meu parceiro de sempre, né? Quase que todas as vezes ele está aqui junto comigo gravando. André, meu esposo, bem-vindo mais uma vez. Olá, minha esposa, Nildo, sejam todos bem-vindos. Você que nos assiste também, que Deus o abençoe, que você também possa ter essa compreensão do estudo aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, viu? Amém. E a gente estuda a Bíblia aqui seguindo um manual. Nós, da Igreja Adventistas, temos essa lição, que chama Lição da Escola Sabatina, que é um manual que nos dá direção aí de como estudar e alguns assuntos, né? Esse trimestre nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, né? Se você ainda tá chegando agora no canal, de repente não viu os outros estudos, volta lá no canal que tem lá a lição 1, 2 e 3 e 4. E hoje nós vamos estudar a lição 5. O tema da lição desta semana é Milagres à margem do lago. E aí já começa, né, algo muito interessante, porque a gente sempre ouve falar Mar da Galileia, e agora a gente estudando, a gente percebe que o mar é um lago, né, Nildo? Mas não é um lago qualquer, é um lago grande, de dimensões muito grandes, então talvez por isso também ali foi chamado, conhecido como Mar da Galileia, né? E aí os milagres de quem? De Jesus. Né? Então a gente percebe que muitas coisas aconteceram ali no lago ou ao redor do lago, nas cidades ali próximas a esse lago, muitas histórias aconteceram e aí a gente vai estudar hoje algumas histórias relacionadas. Qual dos dois gostaria de ler o verso para memorizar? O verso para memorizar está em Marcos capítulo 5, verso 19. Marcos capítulo 5, verso 19. Eu quero que você acompanhe conosco aqui, para que a gente tenha uma compreensão do verso principal da semana. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe e conte-lhes tudo o que fez por você e como teve compaixão de você. Esse verso para memorizar, a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui para frente, né? Não vamos adiantar, porque ele faz parte de um milagre acontecido ali, né? Às margens do lago. Vai falar aqui sobre a história do endemoniado, né? O ministério de Jesus, ele esteve grandemente concentrado na Galileia, especialmente dentro e ao redor do mar. Um lago de aproximadamente 21 quilômetros, Enildo. É longe, né? É Esse grande. é grande. Esse é por ter um grande a água, né, enorme ali, né, um grande lago, era chamado como mar, né, mar do mar. E ali as famílias, as pessoas que viviam ali na Galileia, eles tiravam sustento ali desse lago, né, conhecido como Mar da Galileia. E é aonde Jesus, veja que Jesus ele sempre aproveitou, ou aproveitava a oportunidade, onde havia as pessoas para ele pregar o Evangelho do Pai e realizar milagres ali, nesse mar, né, que era o Lago da Galileia, que era uma extensão ali de 21 quilômetros, né, Por por 13. 13, né? Então era um grande lago, era o Era um grande. mar, né?
Eu nunca vi um lago tão grande, viu, Nildo? Acostumado com os lagos que a gente vê aqui pequenininho, a gente não tem nem ideia do que seja isso daí, né? Mas ali, então, havia uma concentração ali, né? De tudo, as pessoas viviam dali, atravessavam ali. Então, é um lugar onde Jesus pregava muito e muitas coisas aconteciam ali por intermédio dele. Ali era o lugar onde a vida deles tocava ali, né? Literalmente ali. Ali existia muitos pescadores. O ganho deles era a pesca. Tudo girava em torno daquele lago. Tão grandioso que ele é. Eu nunca vi um lago desse tamanho não, Nildo. Eu não sei qual o tamanho do lago aqui no Tietê, próximo a nós. Mas esses dias nós passamos num lago aí, uma ponte bem grande. Mas não chega nessa extensão aqui não. De 21 quilômetros por 13 de extensão. Então você percebe que o mar ali, que eles diziam, chamavam, né? Era o que rodeava a vida deles, né? Tocava a vida deles. E aqui, então, a gente vai ver histórias espetaculares, né? Mostrando quem é Jesus e o poder de Jesus, o tamanho do poder de Jesus. Alguma coisa mais a gente pode falar aqui sobre o sábado, a gente pode passar para o domingo já. Podemos avançar. Vamos avançar? Então, vai. Aqui, no domingo, já começa acalmando a tempestade. Quando a gente vai aqui em Marcos, no capítulo 4, nos versos de 35 a 41, a gente vai estudar uma história incrível que aconteceu aonde? Ali no lago, né? O que aconteceu, gente? Diz que depois, num dia de pregação, né? Aí Jesus se retirou ali com os discípulos e se levantou uma grande tempestade. Eu nunca vi uma tempestade em alto mar, mas para quem vivenciou e contou, diz que é terrível. Agora imagina, Jesus estava tão cansado que ele adormeceu ali na polpa do barco, estava tão cansado que ele dormiu, até que se levantou essa grande tempestade. Pode falar. E sem contar também que os barcos, né, a embarcação que eles usavam, era muito simples, né? Não era igual hoje, né? Com a proteção e tudo, né? E veja bem, eu fico imaginando aqui, e a Bíblia, né, fala, que eles entraram ali em desespero. Acharam que eles iam morrer. E aí eu tiro uma lição para a nossa vida. Quantas vezes também nós entramos em desespero, né? Com a tempestade aí do dia, com os problemas do dia, a dificuldade que nós temos. E eles acharam ali que não tinha mais solução. Ô, Nildo, que interessante, né? Porque eu não me lembro, eu acredito que não tenha, em nenhum outro lugar da Bíblia, falando que Jesus dormiu. E aqui vem mostrando que Jesus, cansado, porque Jesus era 100% humano, sentia as nossas dificuldades, as nossas aflições, e também o cansaço físico de ter passado ali o dia todo ensinando, pregando, e aí agora então Jesus dorme. E é interessante que fala assim, na polpa, né? E aí eu fui procurar o que é a polpa do barco, e muito interessante que a polpa é o que dá direção para o barco. Coincidência? Não sei. Mas ele estava deitado ali onde dá direção para o barco. E aí o Nildo comentou aqui algo muito interessante. Os discípulos ficaram ali apavorados. Eu acho que no começo eles não foram chamar Jesus, né? Eles devem ter ficado ali, tentado alguma solução, com medo, tentado resolver. Viram que não podia e apavorados foram chamar a Jesus. Como nós temos atravessado as tempestades das nossas vidas? Você tem recorrido a Jesus logo ou você tem tentado resolver o problema sozinho? E aí, quando você não tem mais jeito, você está em desespero, você está achando que vai morrer, aí você lembra que Jesus está na direção do seu barco. Algo para a gente refletir, né? Para quem eu tenho dado a direção do barco da minha vida, a quem eu tenho recorrido. Eu tenho entrado em desespero sem lembrar que existe um Deus poderoso, amoroso, que só quer o nosso bem e que quando a gente o chama, ele vem para nos socorrer? Eu imagino que, pela experiência daqueles homens ali,
Aqueles homens tentaram de todas as formas resolver a situação. Eles devem ter pensado, não vamos incomodar o mestre, não, vamos resolver. E a gente age dessa forma. Muitas vezes a gente tenta resolver as coisas a nosso modo. E quando a gente não resolve, quando a gente se sente impotente, a gente entra na situação que eles entraram, desespero. Eles ficaram totalmente sem direção, apavorados. Acho que a palavra seria essa, a melhor palavra para se descrever aqui agora seria essa, apavorados. E aí, você vê que mesmo apavorados, eles estavam ali diante do Rei do Universo, do grande Criador. E muitas vezes, eu trago isso para nós. Muitas vezes a gente está diante do Criador e a gente está apavorado e a gente está ali lutando. E aí agora, então, eles pediram socorro a Jesus, Jesus levantou e Jesus fala, e aqui a lição fala de maneira contundente. Jesus ordenou que os ventos e as ondas se aquietassem. E o que aconteceu? Imediatamente. O mais interessante foi a forma como eles falaram com Jesus. O desespero era tão grande que eles falavam, mestre, não está vendo que nós vamos morrer? Não faz nada, não é, Nildo? Justamente. Eles nunca tinham ouvido algo acontecido daquela forma. Foi algo extraordinário. Eles ficaram ali, eles estavam com medo. Agora eles estão ali em estado de atenção. Falar, puxa vida, mas quem é esse Jesus? Exatamente. Porque eles tinham presenciado Jesus curar, pregar, e agora eles veem Jesus dar ordem à natureza, ao vento para se acalmar. Ou seja, Jesus tem poder sobre a natureza. Sobre a natureza. O legal foi como Jesus falou para a zona, cala-te, aquieta. Aquieta-se, né? E Aquieta. aí uma grande calmaria veio sobre o lago e os discípulos ficaram espantados com a demonstração de poder divino. E esse poder, essa demonstração tem um nome, né? Nós vimos aqui teofania, é manifestação visível de Deus ou de um dos seus anjos. Dá-se então o nome de teofania. E aqui a lição traz aqui algumas características, né, do que é de quando acontece uma teofania. Acho que seria interessante a gente falar aqui, ó. Uma demonstração de poder divino. A gente viu isso. Jesus falou e as ondas se aquietaram, a tempestade se aquietou na hora. Segundo, o medo humano. Eles estavam realmente ali apavorados, né, com medo de morrer. Senhor, não está vendo que nós vamos morrer, né? Eles estavam realmente com muito medo. Terceiro, a ordem. Não tema, né? Quarto, as palavras da revelação para a qual Deus ou o anjo apareceu. E quinto, resposta humana à revelação. Aqui a lição diz que 4 das 5 características estão nessa história. Acalmar a tempestade, que é uma demonstração do poder divino, o medo dos discípulos, o medo humano, né? A pergunta, por que vocês estão com tanto medo, né? E a resposta humana, é a resposta humana. Quem é este? É a resposta humana. Então a gente percebe que ali naquele momento essa demonstração de poder de Deus foi assim incrível, e é dado o nome, então, de teofania. E agora, a pergunta que vem aqui no final do nosso guia de estudos diz o seguinte, ó, como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações? Você vê que interessante, né? Quando Jesus pergunta para eles assim, por que vocês estão com medo? Parece até uma pergunta, né, irônica, mas não. Jesus estava mostrando para eles que eles estavam apoiados em alguém que era grandioso. E talvez você esteja passando por um momento difícil também na sua vida. Saiba que existe alguém que está à sua disposição, que quer te ajudar, que quer te auxiliar, que quer te ajudar a passar pelo mar e as tempestades da vida. Parece que a gente está passando uma tempestade que nunca vai cessar, né? Mas existe alguém que diz para nós, por que você está com medo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Né? Esse Deus, esse Jesus que mostrou esse poder incrível, é o mesmo Jesus que está à sua disposição. E o que a gente tem para te dizer hoje é apenas confie. É difícil, é muito difícil nós nos desprendermos daquilo que
o mundo, de repente, está falando que não vai dar certo, que você não consegue, eu desafio você a simplesmente confiar em Jesus. Confie. Eu não estou dizendo aqui que você não vai passar por tempestades. Você vai passar. Só que em todas, Jesus estará ao seu lado, segurando a sua mão, e você vai passar de cabeça erguida, porque você vai estar ao lado daquele que é poderoso, o Senhor, Criador de todos nós e de todo o universo. O que mais a gente pode falar sobre essa tempestade aqui? Aqui a gente viu que o Salmo 104, né, dos versos 1 ao 9, vai falar aqui da soberania de Deus, né? Que Deus é soberano e que criou o mundo e que controla todas as forças, inclusive as forças da natureza. Então, é a Bíblia confirmando a Bíblia. São versículos e capítulos que vão confirmando a veracidade e o poder de Deus. Algo mais aqui sobre o domingo? Eu acho que foi bem esclarecido aqui. Bem Né? esclarecido? Então, vamos aqui agora para a segunda-feira. Essa história, meu Deus do céu, essa história está lá em Marcos, né, capítulo 5, dos versos aí de 1 a 20. A gente não vai conseguir ler e destrinchar todos esses versículos, porque são bastante. A gente vai contar a história aqui, resumidamente, mas seria interessante você em casa depois pegar e ler para você ver o quão espetacular essa história. Essa história aqui vai contar agora se na noite anterior, né, já havia sim acontecido algo inesquecível, algo que com certeza, sabe quando você vai num culto, alguma coisa acontece na sua vida e fica marcado? Eu tenho certeza que para os discípulos ali, eles ficaram marcados com aquela história. Foi algo muito inesquecível que aconteceu na noite anterior, quando Jesus acalma ali a tempestade. Agora, Jesus chega ali em Gadara. Olha que situação, né? E olha a situação. Atravessaram a Galileia ali, né? Passar tudo aquele medo, aquele apavoro. Agora, quando eles chegam ali quando eles vão atracar ali na margem do rio, Anildo, imagina, depois de uma noite terrível, como é que você se sentiria quando você atracasse num lugar assim no porto? Mais tranquilo, né? Até que enfim, estão em terra firme, Terra agora firme, vamos agora não tem- descansar, vamos... É justamente o que os discípulos queriam, né? Queriam, né? Agora nós Agora vamos ter um pouco de de tranquilidade, né? Estamos em terra tranquilidade, né? firme. Já passou o que tinha que passar, mas aí a gente vê que a situação, a nossa vida é assim. Você passa por uma tempestade, né? Sobrevive à tempestade com Jesus, mas só que não para por aí. Mais coisas vão acontecer na vida. E aí a gente vai, né, ao lado de Deus, sempre vencendo as barreiras, né? Isso que vem passando. E aqui a gente vê uma situação aqui inusitada, né? Porque assim que eles chegaram na cidade, Foram recebidos por quem? foi endemoniado. Pelo endemoniado. Por um E endemoniado. aí ele estava, e não era um, assim, não sei, Não era né? um Talvez endemoniado o termo, qualquer, sabe? não era um endemoniado qualquer. Ele tava, não era com um demônio, né? Não, era uma A legião, palavra né? de Deus diz que era uma legião. E aí a gente vai buscar o que é uma legião. Né? Era algo usado ali nas batalhas por soldados, e aí diz que esse termo, né, eram mais ou menos de 6.000 a 7.000 homens, ou seja, se ele estava com uma legião de demônios, ele estava com 6.000 a 7.000 demônios. Por isso que ele tocava o terror literalmente na cidade de Gadara, né? Ele chegou numa situação que tiveram que trancar ele num cemitério, com correntes, mesmo assim isso não segurava ele. E eu fico pensando ali a luta daquele povo, né, com aquele homem, né? Ele tocava literalmente o terror ali na cidade. Diz que aquele homem vivia entre túmulos. Ele pegava pedras e ele se cortava. Eles tentavam acorrentar e não conseguia, nada prendia. Diz assim, ó, ninguém podia prendê-lo. Então, ele se encontrou com Jesus. E aí agora vem o quê? Vem a cura, vem a libertação. E ó, algo interessante aqui, né? Que comenta aqui na lição. Diz assim, ó, o homem correu para Jesus. Nenhuma palavra é dita sobre os discípulos. Os discípulos devem ter olhado aquele homem nu, porque diz que ele andava nu,
todo machucado, ele devia, diz assim, ó, ouvindo um sussurro acima de um grito. Então, nós entendemos que ali existia, ele devia gritar, ele devia urrar, eu não sei, né? Era um som diferente, né? Então assim, imagina o pânico que os discípulos devem ter ficado. Eu tive uma experiência de uma vez na porta da igreja, uma senhora me abordou ali e ela começou a olhar para mim, ela olhava muito fixamente, o rosto dela muito transformado, assim, os olhos dela muito arregalados, e ela pegava assim no meu braço e ela ia enfincando as unhas, assim, sabe? E ela falava coisas assim terríveis, como eu quero beber sangue, né, André? Foi isso que ela falava. E ali eu falei, meu Deus do céu, né, Senhor. Era um sábado de manhã, inclusive, estava só eu e o André, acho que na igreja, se não me engano. E essa senhora me abordou ali. Eu confesso para vocês que eu fiquei com medo. Eu falei, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sei, né, as palavras que eu devo estar usando agora. Eu vou orar com essa mulher e eu peço ao Senhor que coloque as palavras na minha boca, que o Espírito Santo haja sobre essa mulher. Eu fiquei apavorada, Nildo. Agora, imagina a situação dos discípulos vendo aquele homem. Por isso que eles não falaram nada entre eles. Porque eles devem ter pensado, gente, já passamos uma noite terrível. Agora a gente chega aqui no nosso porto seguro, imaginavam eles, né? Eles estavam chegando no porto seguro deles e de repente eles se deparam com algo assim que eles nunca tinham visto. Imagina a situação. Uma outra coisa muito interessante. Você queria falar alguma coisa, Nildo? Que eu queria dizer assim, a lição aqui fala ouvidos, né, sussurros acima de um grito, que apesar daquele endemoniado, ele está totalmente possuído pelo mal ali, mas só que ele tinha uma esperança, havia ali, né, um pontinho, uma porcentagem mínima ali que fez que ele corresse a Jesus, ele tinha um pouco de consciência. Uhum. Né, entendeu? Porque ele sussurra ali, entre Ele o grito, sussurra diz que ali. ele sussurra. Isso. Ô, Nildo, e o que é mais interessante, ele reconhece a Jesus. Diz que Reconhece. logo que ele vê Jesus, ele prostra-se, né? Diz que a palavra prostrou-se traduz o verbo grego, eu não vou falar o verbo grego, gente, mas assim, geralmente traduzido como adorar. O homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo. Um homem com uma legião de demônios, logo que ele avista Jesus, ele reconhece que Jesus poderia ajudá-lo. O homem e também os próprios demônios reconheceram quem era Jesus, né? Quando eles perguntam assim, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Então ali eles reconhecem quem eles estavam de frente. E aí às vezes, né, nós não reconhecemos a Jesus. E às vezes a gente tem esse encontro com Jesus e a gente não reconhece a Jesus, não entende o seu poder, sendo que até os próprios demônios reconhecem e sabem, né, quem é Jesus. Aí então agora, ele pede ali, né, fala assim, ó, mas quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus que podia ouvir o pedido de ajuda sussurrado do homem, acima dos gritos dos demônios, quando eles pediram que fossem mandados para uma manada de porcos. Aí é um negócio, né? Aí agora então Jesus pede para que esses demônios abandonem esse homem e aí agora os demônios fazem um pedido. Eles pedem para ir para uma manada de porcos que estava ali na frente deles, E logo perto dali tinha o quê? um lago. Um precipício ali, né? Precipício. E aí então diz que os porcos começam então a se jogar e todos ali Morrem todos os morrem porcos. todos os porcos. Só que aí, Sandra, causou problemas ali. Vixe. Causou Os um problema para criadores Jesus, ali. né? Não é isso? Uhum. Agora, a gente vê, acho que vai comentar um pouquinho mais, né? Mas os demônios entram naqueles porcos, né? É lógico que pela autoridade de Jesus, Jesus permitiu. Jesus permitiu, e o homem é liberto. Então aí era motivo do quê? Quando uma pessoa é liberta de algum mal, é motivo de gratidão, Com certeza. comemorar. Puxa vida, vivia no cemitério, apavorando ali a cidade,
para as pessoas, ele não tinha nenhuma solução, e agora ele está liberto. Mas o que acontece então? Agora teve um prejuízo financeiro. Eita. Agora teve um prejuízo financeiro. Mexeu no bolso da galera lá, eles ficaram irritados, né? Ficaram irritados. E agora, então, Jesus sai dali praticamente, eles tocam Jesus dali porque eles tiveram uma perda. E aí, mais uma vez, tudo que a gente estuda na Bíblia, a gente não pode só estudar lá no passado, a gente precisa trazer para a nossa realidade, né? Muitas vezes a gente, com medo dos prejuízos financeiros, acaba tirando Jesus da nossa vida. Para eles era mais importante os porcos do que a libertação daquele homem. Do que a libertação daquele homem. Pois é. Que falta de compaixão, de empatia, né? Não só pelo homem, mas pela família do homem que deveria ali sofrer muito também, né? Então, as escolhas erradas não são de hoje, né? As escolhas erradas é de lá de trás. Por isso agora vem o verso para memorizar. Jesus, porém, não permitiu. Não. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez a você e como ele teve compaixão de você. Se a gente voltar nas lições anteriores, lá do paralítico, qual que foi a ordem de Jesus para o paralítico? Falou, não conta nada para ninguém. Agora aqui nesse caso, amigos, Jesus dá uma ordem diferente. Fala assim, ó, vai lá e conta. Conta tudo que eu fiz para você. Por quê? Jesus queria que aquele homem se tornou um missionário, né? Ele se ele- tornou um missionário E ele ia servir de testemunha. e testemunha. Ele ia viver na mesma cidade, na mesma cidade que ele apavorava, agora como um missionário, Como um missionário. um mensageiro, né, que foi liberto por Jesus. Ninguém melhor do que aquele homem para mostrar o poder de Deus na vida Por que dele. que Jesus falou isso para ele? Porque ele queria seguir Jesus. Ele falou, Senhor, eu vou contigo. Agora eu vou com o Senhor. E Jesus fala para ele, não, você vai ficar aqui. Vai, conta para todo mundo aí o que aconteceu na sua vida. E a história diz que depois Jesus voltou, né? Ali muitas pessoas agora criam nele, né? Sem contar que também aconteceu uma outra coisa. Quando há aquele prejuízo ali financeiro, imediatamente Jesus é convidado a se retirar daquela cidade. E quando Jesus é convidado a se retirar, Jesus, ele, na sua onisciência, ele sabia, não vão deixar eu continuar o trabalho aqui. Eu vou mandar esse homem trabalhar por mim, ele evangelizar. E você vê que o trabalho foi eficaz. O trabalho foi eficaz. Quer mais uma lição sobre esse homem? Quem poderia dizer que aquele homem agora se tornaria uma pessoa que ia falar de Jesus? Ninguém. Quem daria valor para aquele homem? Um homem que era, vamos dizer, para os padrões, inadequado? Era um homem que era incapaz? E aí, você que está nos assistindo, será que você tem se sentido incapaz? Será que você se acha inadequado para levar a obra de Deus adiante? Será que você se sente menor do que alguém? Será que talvez você acha que você não tem espaço porque você é uma pessoa que não tem talvez tantos estudos, uma pessoa tão eloquente? Jesus vai te usar. Jesus, assim como usou esse homem, libertou ele, usou esse homem, ele quer usar a mim e ele quer usar você. Você só precisa se colocar à disposição. Esteja disponível para que o Senhor te use e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua própria vida. É algo que você faz bem ao próximo e você recebe a bênção também. Porque é muito bom, é muito gostoso, é prazeroso servir a Jesus. Não pensando em algo que ele vai te oferecer, porque você começa a ter paz, você começa a se sentir uma pessoa mais tranquila, porque Jesus traz isso. Servir a Deus é muito bom. Então, não se sinta incapaz, porque o Senhor pode te usar, assim como ele usou agora esse homem que foi liberto para espalhar aqui a mensagem e dizer, olha aqui, o Jesus poderoso que nós temos aqui à nossa disposição e de repente a gente não tem ido a Jesus como nós deveríamos. Então ainda dá tempo. Dá tempo. Quanto tempo nós temos? Não sei.
vá a Jesus o mais rápido possível. E eu quero também deixar para você aqui que nós temos pessoas aqui na igreja que estão querendo dar estudos, temos uma classe bíblica que acontece aqui na igreja todos os domingos. Se você tem interesse em estudar a Bíblia, nos procure para essa classe bíblica. De repente você está assistindo, não é daqui de Catanduva, procure uma igreja adventista e peça estudos. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Sem contar que Satanás ele vai soprar no seu ouvido e dizer o seguinte, ó, para você não tem mais solução, você está no fundo do poço, não existe mais uma solução para você. É mentira, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Tanto que essa semana nós ouvimos aí um testemunho de um pai de santo que queria matar o próprio filho para ele não ser batizado na igreja. E hoje, esse homem ele se tornou um adventista, um testemunho, um homem que prega a mensagem de Deus. Você vê como é que Deus ele reverte as situações. E isso eu falo para você que talvez Satanás esteja falando para você, ó, o que você fez não tem mais solução, é mentira. No finalzinho da lição aqui, da segunda, diz assim: aquele era um missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. E o nosso desejo é que você também tenha histórias incríveis para contar sobre esse Jesus. Vamos passar aqui para a terça, que o nosso tempo está indo. Na montanha russa com Jesus. Agora aqui a gente vai falar sobre duas histórias, né? Porque uma história acontece no meio de outra história. E olha que interessante, né? Aqui diz que como que é o termo que é usado aqui? Formato sanduíche. Isso. Quando uma história acontece dentro de outra história. Quem são os personagens aqui? O primeiro é um líder religioso muito importante. Diz que ele era um dos principais na sinagoga. Era um homem importante, com dinheiro, com status, mas que agora nada disso estava ajudando ele, né, André? E outra coisa, os líderes religiosos na época não davam moral para Jesus de forma alguma. Eles não acreditavam em Jesus. Mas você vê como que a misericórdia de Jesus é grandiosa. Jesus poderia ter pensado assim, quer saber o negócio? Eu não vou ajudar esse homem, não. Ele não acredita em mim. Pelo contrário, ele ajuda a propagar contra mim. Mas não, Jesus ele age com misericórdia. Olha que bonito, né? Com misericórdia, até porque Jairo foi humilde, né? Jairo teve ali uma humildade, porque ele poderia perder, inclusive, o cargo dele ali, né, Nildo? Se os outros soubessem que ele tinha ido ali procurar a Jesus, né? Isso. Jairo, apesar dele ser ali uma pessoa respeitada, né, ele ser uma pessoa respeitada, um homem rico, mas ele estava enfrentando ali o maior desafio da vida dele, né, um problemão. Ele ouviu falar de Jesus, né, não tinha procurado, mas agora ele viu que a única solução era Jesus. Então ele não se importou, aquilo que a Sandra falou, ele foi humilde, ele não se importou com o que as pessoas falaram e ele foi procurar Jesus. Então, de repente agora eu falo com você, que muitas vezes importa o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, fica receioso em procurar Jesus e essa é a oportunidade agora. Talvez a pessoa por tradição, né? Tradição de família, tradição de vida, porque eu tenho a minha crença, eu tenho a minha religião, né? E acaba se distanciando, né? Daquilo que Jesus pode fazer para a sua vida. Então, vê aqui que Jairo, ele deixou toda a tradição, porque ele estava com a filha enferma. À beira da morte. À beira da morte. Então, muitas vezes na nossa vida é assim. Eu peço que não chegue nesse ponto. Chegar à beira da morte de alguém para a gente procurar Jesus. Né? Que procure Jesus antes. Mas se isso acontecer, Jesus está pronto para atender, assim como fez também com a mulher ali. Aí agora a gente pausa para a história de Jairo. Porque Jesus atendeu ali o chamado. Jesus, então,
foi com Jairo. Foi. Só que no meio do caminho, eu fico pensando, gente, essa história me traz assim tanta coisa, porque eu fico pensando assim, Jairo estava desesperado. A filha estava muito enferma. Tempo ali era algo que, né, ele não podia, vamos dizer assim, perder, parar. E aí no meio do caminho entra uma outra história, que aí a gente usa aqui o termo formato sanduíche. Aparece uma mulher que também estava com uma luta grande, né, André? O que acontecia com essa mulher? A mulher estava 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. E ela, eu fico impressionado com a história dessa mulher, porque ela foi ousada e teve fé. Ela não deveria nem estar ali, em meio àquela multidão. É o primeiro ponto. E ela simplesmente pensou, quer saber uma coisa? Eu vou ser ousada, eu vou lá. Ela vai lá, toca no manto de Jesus. E aí a história de Jairo é interrompida. Quando essa mulher vai e toca no manto de Jesus, Jesus para tudo e pergunta, quem foi que me tocou? Aí os discípulos até, de uma forma ali irônica, olham para Jesus e falam, mestre, mas o senhor pergunta isso, mestre? Olha, esse tipo de pergunta, a multidão está aqui, Muita gente devia estar ali a multidão está tocando, tudo aqui esbarrando, né? esbarrando no senhor, o senhor pergunta isso, mestre? E Jesus fala uma coisa interessante, esse toque foi um toque diferente, esse toque saiu poder de mim. É. E aí Jesus queria deixar claro também ali, perante ali a multidão, o que havia acontecido. Uhum. Né? Aquela mulher, como o André disse, ela nem deveria estar ali. Era uma mulher que era ali rejeitada pela Sociedade. sociedade, né? Ela, qualquer pessoa que entrasse em contato com ela ali também se tornaria ali impuro. E aquela mulher, então, vai até Jesus com a sua fé e ela entende que se ela apenas tocasse as vestes, ela seria curada. E foi isso que aconteceu. E eu fico pensando no Jairo, né? Meu Deus do céu, será que ela não podia esperar mais um pouquinho? Porque a minha filha tá Moribunda. ali moribunda, né? Está ali falecendo, está morrendo. E aí então Jesus agora para e vai falar e vai explicar o que aconteceu, o porquê dele estar ali, né? Falando sobre, fazer questão de frisar o que havia acontecido. Eu imagino Jairo que estava ali já impaciente, agora recebe uma pessoa ali e a pessoa dá a pior notícia que poderia dar. Não incomode mais o mestre. O que tinha acontecido, Nildo? Então, Sandra, como você diz, a paciência de Jairo foi grande também, né? A mulher com 12 anos podia esperar um pouco mais, para quem esperou 12, né? Pois é. E agora ele recebe a notícia que a filha havia morrido. A filha com quantos anos? 12 também. 12 anos, uma menina, uma criança, né? Que havia morrido. Mas aí, interessante aqui que vemos que, assim mesmo, Jesus seguiu para a casa dele. E aqueles que vieram trazer a notícia, ele dizia, ó, não vai adiantar mais. Uhum. Agora Já acabou. acabou, ela morreu, não tem como. A mulher foi curada, mas a mulher estava viva. Ah, mas 12 anos, mas estava em vida. Agora, a sua filha já está morta, não vai adiantar Jesus da sua casa. E qual foi a resposta de Jesus? Ela apenas Dorme. Ela apenas dorme. dorme. E agora, então, Jesus vai com esse homem, né? E aí é muito legal aqui o termo, né? Tomando-a pela mão. Jesus, então, tirou ali as pessoas que estavam ali, né? Foi para a sala em que estava a menina e tomando a mão dessa menina, ele pega a mão da menina e ele diz, Talita cumi. E aí, traduzindo ali, né? Menina, levante-se. E o mais interessante, mais um significado que tem aí do Talita, que eu particularmente não conhecia, né? Vocês conheciam? Não. Cordeiro, Cordeirinho. né? Então imagina Jesus ali carinhosamente, meu cordeirinho, né? De uma forma, meu cordeirinho, levante-se, né? E aí a menina então tornou a viver. A ordem de manter o evento em segredo faz parte do tema do segredo e da revelação que percorre Marcos e aponta para quem é Jesus e para o fato de que, em última análise, ele não pode permanecer oculto. Aqui já foi o contrário, né? Ele já falou, não conte o que aconteceu aqui para ninguém. E aí acontece justamente o contrário, né? Todo mundo conta ali o que aconteceu. Uma outra coisa nessa lição que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o momento que falam assim, a menina já morreu.
não tem mais solução. E aí Jesus fala assim, ela apenas dorme. E aí quando Jesus fala isso, o que que acontece? Qual que foi a reação das pessoas? Riram. Incrédulas. Riram. Riram de Jesus, falaram, aquela coisa, ele falou que a menina está dormindo. Só que, o que acontece? Eles não entendiam que eles estavam diante do autor da vida, da fonte da vida. Por ocasião da ressurreição de Lázaro, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. E talvez algumas pessoas riam de você dizendo o seguinte, ó, não tem mais solução para esse problema seu, esquece. Amigos, existe solução sim. Cada história dessa mostra e confirma que a solução está à nossa frente, está à nossa disposição 24 horas por dia. Em qualquer momento que nós precisarmos, essa solução vai estar à nossa disposição. Basta a gente ter fé, ousadia e a fonte da vida, Cristo Jesus, vai estar à nossa disposição. Amém. Que lição, né? A gente poderia só nessa terça-feira aqui falar ainda muito mais coisas, né, Nildo? Mas a gente tem que passar para a quarta, o nosso tempo está acabando. Quarta-feira, rejeição e aceitação. Por que as pessoas da cidade de Jesus o rejeitaram? Normalmente, quando é uma cidade pequena, as pessoas ficam ali felizes, né? Envaidecidos, ó. Orgulhosas. Orgulhosas, uma pessoa famosa, nasceu aqui em Catanduva, quando aparece na televisão, ou quando tem uma notícia, ó, é filho aqui da terra. E por quê? O que aconteceu aqui com Jesus, André? Por uma questão de incredulidade. Você vê que é a tal da incredulidade, né? Aquelas pessoas não acreditavam que alguém daquela cidade, por ser pequena, poderia fazer tais maravilhas, como Jesus fazia. Agora eles começaram a bater contra, falaram, não tem condição, não pode. E sendo que, na verdade, quando surge alguém da cidade, que seja pequena, principalmente, as pessoas se sentem orgulhosas, né? Você vê como é que Satanás trabalha, né? Eram para aquelas pessoas sentirem orgulho de Jesus, ajudarem a propagar a missão. Agora eles fazem o contrário. Eles rejeitam Jesus, da sua própria cidade rejeitam Jesus. Diz que eles ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre. Porque eles diziam assim, o filho do carpinteiro, Aham. né, o filho do carpinteiro, filho de Que Maria. preconceito, né? Que preconceito que eles tinham ali. Então, em vez de torcer, eles torciam ao contrário. Uhum. Isso também era inveja que eles tinham, viu? De Jesus ali. E aquilo que a Sandra falou, deveria ser o contrário. Né? Aqui em Catanduva tem destacado muitos atletas, né? Uhum. Alguns até no futebol, né? E a cidade vibra, Sim. cidade pequena, né? E Uhum. ali não, ali eles estavam contra mesmo, né? Pode alguém ver alguma coisa boa, né? De Nazaré. Pois o que é. eles- que Tem eles um outro pensavam, ponto né? que toca aqui na quarta-feira também, é sobre a missão. Uhum. É interessante como a missão ela é diferente para cada missionário. Uns vão ter um pouco mais de facilidade, outros não. E aqui vai mostrar o contraste, né? Que os apóstolos estavam ali pregando livremente e realizando maravilhas, sendo ali aceitos, né? Sustentados até pelo povo. E em contrapartida, João Batista Estava preso. estava preso, sendo rejeitado e perseguido. Às vezes a gente acha que a vida de um missionário vai ser só maravilhas, só bênçãos, e a gente percebe através da história que nem sempre vai ser assim, né? E a gente vê que os próprios discípulos ali, cada um morreu de uma forma, né, terrível e trágica, né? E aí agora vem em contrapartida falar de João Batista. Quem era João Batista? O precursor, né? Aquele que iniciou o trajeto de Cristo, preparou o caminho de Cristo. O maior nascido, né, de De mulher. mulher. Para vocês verem, né, que o Nildo falou uma coisa lá atrás que eu queria voltar na sua fala, Nildo. Você falou assim que a nossa vida aqui vai ser uma vida de inconstância, né? Altos e baixos. Uma vez eu ouvi alguém dizer, pregando, que a vida do cristão, do verdadeiro cristão, vai ser uma vida de altos e baixos. É normal. Se não for assim, tá errado. E você vê aqui, os apóstolos, eles receberam carta branca para pregar, eles eram aceitos.
né? Eles eram acolhidos, em contrapartida, João Batista estava ali encarcerado, condenado à morte. E depois a história muda, né? Os apóstolos agora começam a ser perseguidos por conta do evangelho. Você vê como é que é a história? João teve uma Muda. morte ali, né, chocante, né? Diz assim, ó, sua morte ocorreu de forma chocante. Ali houve uma conspiração, né, de Herodias que se aproveitou ali, né, da ambivalência e da luxúria de Herodes ali. Ali a filha dela então vai dançar para Herodes. Ele se encanta ali, e ele fala, peça o que você quiser. E aí Herodias agora então fala assim, pede para ele a cabeça de João Batista. E assim foi feito, né? Aconteceu essa morte terrível. O silenciamento de João ocorreu ao mesmo tempo em que os apóstolos pregavam o arrependimento, assim como João Batista havia feito. A morte de João prenuncia a de Jesus. João foi morto e sepultado, e é dito que teria ressuscitado, como acontecera com Jesus. Essas histórias paralelas apontam para uma crise que seria enfrentada por Jesus e seus seguidores. E aqui embaixo diz assim, ó, você já foi rejeitado ou passou por uma crise difícil de entender? Sim, eu acho que todos nós, quando nós aceitamos a Jesus e nós queremos ali pregar e falar, nós somos rejeitados. Mas não importa se o mundo te rejeitar, não importa. O que importa é ser aceito por Jesus, é seguir a missão, é falar do amor, é pregar, é levar luz, né? Como nós estudamos na lição passada. Uma vez que você recebeu essa luz, você não pode deixá-la embaixo da mesa. Você precisa levar a luz para as pessoas, precisa animar as pessoas num mundo que está tão sem esperança. Nós estamos vivendo em trevas e é profético, vai piorar cada vez mais. E nós temos essa esperança, nós sabemos a quem nós servimos e o que tem por vir se nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. Então vale a pena, mesmo que a gente tenha sido rejeitado, que a gente passe por crises, vale a pena até a morte por Jesus. Vale a pena. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente está no final e a gente nem chegou muito aqui na quinta, né? Não. Sandrinha, só para talvez as pessoas não estão entendendo muito bem essa história de João Batista, porquê da morte. Então, é só ler, né? Sim. Né, o livro de Marco, né, a lição aí, Marcos 6, né? Dos Marcos versos de 7 a 6, 30. isso, vai conhecer o porquê que João Batista foi morto daquela forma, só para deixar claro que foi porque ele falava a verdade. Isso. E nós não tem tempo, né? Não temos muito tempo Isso. para explicar sobre isso, mas você vai ver na sua casa aí, na Bíblia aí. Ou se precisar de ajuda, vai também, né? Um instrutor bíblico para ensinar para você a Bíblia Sagrada. Exatamente. Um tipo diferente de Messias. Como Jesus lidou com os diferentes problemas aqui, né? Jesus, ele veio para quem? Ele veio para ensinar os perdidos, ele veio para ensinar a verdade, ele veio para os famintos, ele multiplicou pães e peixes, ele queria entronizar, né, as pessoas no reino de Deus. Ele subiu ao monte para orar, ele fazia discípulos, ele acalmou o mar. Então, é um tipo diferente de Messias, diferente daquilo que se achava que Jesus viria com A uma pompa. pompa. E Jesus veio ali simples, humilde, atendendo, curando, ensinando, né? Você vê que interessante essa última parte, né? Jesus havia pregado o dia inteiro, os discípulos falaram assim para Jesus, vamos despedir da multidão, né? O Vamos mandar povo, esse pessoal ir povo, para o povo tá casa. com fome. E aí nessa parte da lição aqui conta a última história, que é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fala o contrário, os discípulos queriam dispensar a multidão. E Jesus faz o quê? Ele fala, não, vamos acolher, eles estão com fome, vamos dar comida para eles. Só que eles não tinham nada. Aí apareceu um menino na história. Ele tinha o quê? 5 pães e 2 Dois peixes. peixes. Era a única coisa que ele tinha. Os discípulos, humanamente, aquilo ali era impossível. Dá para aquela multidão comer. Só que até eles esqueceram de quem que eles estavam de frente. E muitas vezes a gente também se esquece de quem nós estamos em frente, né? E aqui está uma história que
marca a vida daqueles homens, daquela multidão, né? Alguém que, ao invés de dispensá-los, acolhe. Jesus foi ao Acolhe. contrário. E é o Deus que faz o quê? O impossível. O impossível. Humanamente falando, seria impossível alimentar aquela multidão. Só que eles estavam com o Deus do impossível. E é sobre isso, né, Nildo? Jesus é o Deus do impossível. A gente vê aqui essas histórias, né? Esses milagres de Jesus nos deixa a gente encantado, né? Porque vê que Jesus ele é capaz de resolver todos os problemas, todos. É demônio, ele expulsa. É tempestade da vida, ele acalma a tempestade. Ah, é necessidade básica, né, de alimento, Jesus resolve. Nunca dispensou ninguém com a barriga vazia. Uhum. O André fala um verso que eu nunca lembro ele completo. Fui moço, Já fui velho, nunca vi a descendência, o justo, desamparado a mendigar o pão. mendigar o pão. Ou seja, o Senhor é o Deus do impossível. Se você servir a Ele e aceitá-lo como o seu Salvador, Ele vai fazer o impossível na sua vida. Ele não promete para você que você não vai ter problemas. Sim, vai ter. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele promete que Ele vai estar conosco durante todo o tempo, nos reerguendo e nos animando e nos dando esperança. A nossa lição chegou ao fim. Vocês queriam dar falar alguma frase final aí, alguma coisa no finalzinho só para a gente se despedir? André? Bom, nessa lição eu tirei duas experiências, duas situações que a gente tem que colocar aqui para vocês. Todas essas histórias têm algo em comum: fé e ousadia. Fé e ousadia. Se você não entendeu tudo que a gente conversou aqui, se você tiver fé e ousadia, Deus ele vai mover o mundo por você. Aliás, ele já deu a vida dele, né? Isso é o mais importante. Mas, independente do que você esteja passando, tenha fé e tenha ousadia. Nildo? Eu só quero terminar aqui com o verso de Isaías 40, né? Isaías 40 e o versículo 31, que diz assim: mas o que esperam no Senhor renova as suas forças, sobe com asa, como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que Deus Amém. possa Amém. abençoar. Eu quero terminar com uma frase que está no Desejado de Todas as Nações, na página 286, e diz o seguinte: em todos os que estão sob a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmonize com o mundo. Seus costumes e todos que precisam ter uma experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Aí diz o seguinte, o conselho: precisamos ouvir individualmente sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Então, eu gostaria de dizer para você, nesse dia, nesse vídeo, que você possa ouvir a voz de Deus, a vontade dele. Esquece o que o mundo tem oferecido para você. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Amém. E eu agradeço, então, ao Nildo, o André, por estar aqui compartilhando da lição com a gente. E nós esperamos você no nosso próximo vídeo. Até breve.